Bem-vindas ao Colo de Longe, o podcast que fala sobre os desafios, as vitórias, os perrengues e as trocas de quem é mãe fora do Brasil. Eu sou a Giovana Borges e a cada episódio nós vamos conversar e conhecer histórias reais de mães brasileiras espalhadas pelo mundo. Quem disse que rede de apoio precisa estar perto? Aqui, o colo chega, mesmo de longe. Se você também é mãe, está grávida ou se aventura na maternidade fora do Brasil, este é seu lugar. Vamos juntas nessa jornada de acolhimento, conexão e muito mais. No episódio de hoje, eu converso com a Fernanda Caroline, brasileira de Dourados, mãe do Matias e da Caterina, esposa do Renê e cidadã do mundo. Ao longo de 20 anos morando fora do Brasil, ela viveu em diferentes países, conheceu culturas diversas e hoje mora na Arábia Saudita, um lugar bem fora do roteiro tradicional dos brasileiros. A gente fala sobre identidade cultural e sobre como criar filhos que são, literalmente, de todos os lugares do mundo. Fê, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Giovana. Muito feliz de estar aqui com você. Agradeço o convite. Estou muito lisonjeada. E muito feliz de conhecer. Você aí no frio e eu aqui no calor das Arábias. Totalmente diferente. Que bom que existe internet pra gente se conectar e contar também histórias tão interessantes como a sua. Mas, Fê, vamos lá. Quando eu conversei com você, você me falou que você mudou diversas vezes, morou em diversos lugares. E como que começou essa vida pelo mundo? Me conta como foi sua primeira mudança, quando você percebeu que iria continuar mudando, e se foi tudo bem pra você, se as mudanças foram difíceis. Me conta um pouquinho da sua história. Tá, tudo começou quando eu estudava inglês no CCAA. Não sei se existe no Brasil ainda, o CCAA. E eu era sempre louca pra morar no estrangeiro. Sempre queria ter ido para os Estados Unidos, estudar e tal. E nunca consegui, porque era caríssimo na época. Então ficava mais ou menos no sonho, né? E eu falava, gente, eu não sou desse lugar, eu tenho que viajar o mundo. Eu tava muito ambiciosa em conhecer o mundo, e mochileira mesmo. E aí, quando eu fiz 18 anos, falei, agora é a hora. Falei, vou. Aí eu trabalhava na Riachuelo na época, no Boticário. Imagina, tinha uma moto bis, meu pai emprestou dinheiro, fui pra Madrid. Porque pros Estados Unidos não tinha como, era tipo, super complicado, aquela temática de tudo, de documentação. E aí eu fiquei em Madrid e não voltei mais, eu amei aquela cidade. E pra mim é a minha segunda pátria. Amo Madrid. E lá fiquei por muitos anos trabalhando em hosteleria, em restaurantes, hotéis. E depois de 6 anos, ou 6 ou 7, eu conheci o Renê, que meu marido é austríaco, engenheiro, e a raiz dele a gente começou a viajar mais. Então, assim, uniu o útil com o agradável. Devido à profissão dele, fez a gente viajar até mais. E aqui estamos há 20 anos pelo mundo, conhecendo e mudando a cada 2 anos, mais ou menos. Então... Mas eu espero não mudar daqui agora, quero ficar. Então, isso que eu ia te perguntar, assim, quais países vocês já, como vocês mudam sempre, me conta quais países, você lembra de todos, que vocês já mudaram, os países, cidades que vocês já moraram, e como que foi o processo de adaptação de cada um? Não precisa necessariamente falar de todos eles, mas tem algum que você super se adaptou, falou, nossa, moraria aqui pra sempre, mas aí teve que mudar. Eu não voltaria nem por 1 milhão. Eu não voltaria nem por 1 milhão, que foi muito difícil, então me conta. Foi. Então, a gente casou na Espanha e aí a gente mudou para a Arábia Saudita em 2012, em Jeddah. E eu pensava 1000 coisas, né, da Arábia Saudita e em realidade eu amei. País muito hospitaleiro, muito seguro, pessoal muito acolhedor. Então, assim, foi uma surpresa gigante, porque a gente tem um preconceito com os países árabes e quando você vai lá viver a experiência, nossa, muda de uma forma muito positiva. Então, eu fui muito feliz lá em Jeddah. E depois de Jeddah, transferiram o Renê para Oslo, na Noruega. Essa foi a minha experiência, que eu não voltaria nem pagando. Desculpa ao país. Não sei se deveria mencionar isso, né? Mas é uma experiência. Sim, total. Foi muito difícil e desafiador morar lá, devido ao clima, primeiramente, que é extremo. O clima é extremo. E eles são pessoas muito naturais, que têm uma cultura muito diferente à nossa na questão da maternidade. Lá eu tinha o Matias com 1 aninho de idade. Lá as crianças não entram em restaurante. Os carrinhos ficam do lado de fora, no frio. E aquilo pra mim era frustrante. Olha, até de falar me dá agonia, sabe? Me dá um negócio. Porque
Eles têm um modo de pensar que vai criar uma imunidade, resistência à criança. Mas a gente brasileiro gosta do bebê no quentinho, no calorzinho, bem abrigadinho. Então, teve vários choques culturais nesse sentido, em relação à maternidade. Fora que eles não são pessoas muito acolhedoras, eles são muito neutros, cada um na sua, reservados. E eu me considero uma pessoa muito sociável. Eu pensava, nossa, eu vou fazer amizade com todo mundo. É um país de alta qualidade de vida. E foi tudo ao contrário. Eu achei, assim, muito deprimente o país. Você tem que ficar tomando vitaminas para não entrar na depressão. É muitas horas no escuro, né? E depois no verão, muitas horas no claro. Então são muitos fatores. E aí eu não voltaria. E depois a gente foi para as Filipinas, que foram os melhores anos da minha vida. Assim, nossa, eu amo Filipinas. Eu amei a vida lá, as pessoas, o clima tropical, a comida é muito saborosa e saudável. E com as crianças, eles são muito carinhosos. Eles têm um jeitinho muito nosso. E lá a gente passou 3 anos e eu falo que é meu sonho voltar pra lá. E depois disso a gente foi pro Brasil passar uma temporada, porque eu queria que as crianças tivessem uma afinidade maior com português, mais presença e conexão com as nossas raízes do Brasil, com a minha família. E passei 1 ano com as crianças. Depois fomos pra Áustria, porque meu marido queria passar um tempo com a família dele, também criar as raízes e a conexão com a família dele. E depois disso a gente foi transferido pro Bahrein. Bahrein, Riad. É longo, né? Cansa. Muitas mudanças. Muitas mudanças, Fê. É muito válido você falar de Oslo, porque tem muitas brasileiras lá, tem muitas brasileiras na Noruega que estão muito felizes. E eu acho que é muita questão de adaptação, né? A gente não é todo mundo que é igual, assim. Todo mundo, quando eu falo, eu moro em uma... Sim, é muito diferente, assim, quando eu falo, eu moro no Canadá e é frio, né? Eu falo, não, é muito frio, neva muito, é muito extremo. Mas, assim, não é uma coisa que me afeta e talvez pra você afetaria. Então, compartilhar essas experiências também não anulam quem pensa completamente diferente, porque é muito da adaptação, né? E aí, trazendo a questão da maternidade, seus filhos nasceram em países diferentes, já que vocês mudavam toda hora, né? E aí, eu queria saber como que foi pra você gestar e parir em países diferentes. E agora vocês moram num terceiro país, né? Como que é também criar filhos sem uma base geográfica, né? Não é que vocês imigraram e estão há anos num lugar só, numa cultura só. São mudanças, né? Então, como que é pra você também, assim, já eles aí com vocês? Não sei se eles entendem que eles vão mudar eventualmente, que eu não sei se eles acabam não criando muitas raízes, não querendo fazer muitos amigos, com medo de perder esses amigos. Então me conta esse processo. Pois, viver no exterior eu falo que não é fácil, mas é transformador. E me enche de orgulho também na minha questão pessoal, que eles estão muito felizes. Eu vejo que eles estão orgulhosos e contentes nessa vida. Eu não tenho dificuldade em adaptação, principalmente em escola, nunca choraram. Tem até uma certa ansiedade, tipo, mamãe, qual que é o próximo destino? E a gente nunca fala com muito tempo de antecedência, a gente sempre deixa tipo, 1 semana antes. Contar, a gente tá indo, vai mudar de escola, porque eles ficam muito animados. Tanto a pequena de 4, como o maior de 9. Eu não sei como vai ser lá na frente, na adolescência, mas de momento o Matias vê como algo de muita aventura. Sabe, conhecer novos amigos, nova escola, ele gosta muito. Então, assim, a adaptação para eles... E essas mudanças fizeram, eu acho, eles mais fortes. E crianças mais empáticas, com mais tolerância. O Matias é muito tolerante. O grupo dele de amizade é muito misto. Sabe, é uma mistura de culturas, de línguas, de mundos. E ele tá ali dentro. Fala inglês, fala espanhol, alemão. Quando ele não entende, ele vai no inglês. E eu vejo ele muito feliz. Né? Agora mesmo a gente tá numa vida num compound. Imagina, num compound assim, uma mistura de gente morando aqui, e cada dia um dia tá com o coreano, um amigo, um dia tá com o britânico, do Vietnã. Eu falo, gente, eu acho lindo isso, que aprende muita coisa, né, sobre costumes, valores e postura, né, e eu vejo ele uma criança forte, sabe, ele é destemido, ele não é uma criança com preconceitos. Tem que fazer uma coisa, ele vai, tipo, ele vai no ônibus sozinho, vai nas atividades aqui sozinho, não necessita a minha presença, muito independente. E a pequena igual, tá indo no mesmo caminho, porque ela vê o irmão e quer copiar. Então, nesse caso, assim, eu sei que a gente tem muitas vantagens nessa vida, muitas oportunidades e também muitas renúncias, né? Eu falo, tem seu lado negativo também, mas eu vejo mais oportunidade
que desvantagem. Eu vejo muita coisa positiva nisso. Então, assim, o Matias nasceu na Áustria. A Caterina nasceu na Espanha. Eu sou brasileira, meu marido é austríaco. Até a gente comentou anteriormente, né? Que quando as pessoas perguntam, where are you from? Onde você é? Fica aquela dúvida no ar, fica aquele silêncio. Cri, cri, cri. Aí eu falo... Aí eu falo assim pra eles, você fala que você é austríaco, que você nasceu lá. A Caterina fala que é espanhola, mas se você quiser exemplificar, você fala, ó, minha mãe é brasileira. Meu pai é austríaco, então eu sou um dos três. E ele, assim, tem hora que ele fala que é brasileiro. Se ele tá jogando futebol, ele fala que é brasileiro. Que ele adora o Neymar, adora o Cristiano Ronaldo. Então, depende do momento, ele vai falando o que ele quer. Então, eu acho assim, nessa idade não precisa dar tanta explicação, não, assim. Mas eu acho que quando eles crescerem e quiserem argumentar, eles já sabem, né? Já tem uma base, já expliquei certinho. Mas, assim, eles se sentem do mundo e também, ao mesmo tempo, de nenhum lugar. Então, vai aí a nosso esforço diário, meu, do meu marido, ensinando e deixando ativo os costumes, as tradições, os valores nossos, das nossas raízes, né? Lá em casa mesmo, eu celebro várias coisas. Não deixo de faltar Dia das Mães, né? Natal, Páscoa. E o René igual, em Puco, Dia Nacional da Áustria, da Espanha. Tem que ficar frisando ali, para ficar vivo neles essas raízes, né? E sabendo onde que eles são. Ó, você tem uma base. Você tá no mundo, mas você tem uma base. E no dia a dia, né? Eu falando em português com eles, o marido em alemão, todo mundo junto em espanhol, é uma bagunça. Mas, assim... você tá mencionando no Brasil, né? É uma dificuldade também pra mim, porque meu marido é francês e meu filho é canadense. Então, tem também essa questão de multiculturalidade. Como que você faz? Seus filhos falam português? Ou eles entendem, respondem em espanhol? Como que é pra você manter a brasilidade dos seus filhos, sabendo que quando você pergunta de onde vocês são, eles não sabem responder direito? Então, como que você mantém, além da questão de celebrar as datas, né? Tem alguma forma específica de ler livros, ver filmes? Me conta. Tem. Comigo, a gente só fala em português. E se me respondem em inglês, se eu tô num dia que eu não tenho paciência, eu deixo eles seguindo em inglês, mas eu falo, não tô entendendo. Não tô entendendo, falo em português. Eu forço eles a falar em português. E todo domingo sagrado é dia de falar com a família. É 1 hora, 2 horas no telefone lá com o MS. Falando com os avós. Né? Então, meu pai pergunta tudo pra eles, a minha mãe, comida, o que fez na semana, como é que tá na escola, os amiguinhos, o que foi de errado essa semana, o que deu de legal pra eles praticarem. E não perder essa conexão, nem com o idioma e nem com a família. Eles saberem que tem ali os avós, a família sempre presente, mesmo à distância. E meu marido igual, quando tá em casa só fala em alemão. Caterina só responde em inglês, porque pra ela ainda tá difícil pegar o alemão. Quando a gente morou na Áustria, ela era muito pititica. Então a gente fica tentando, né, uma vez por ano ir lá pra Áustria, porque quando eles estão lá 1 mês, eles voltam falando alemão sem parar. É igual no Brasil, Matias volta cheio de gíria do Brasil. Mano, eu falo até palavrão, eu falo assim, Matias. Mas eu adoro, porque você vê que eles se integram, né? Quando viaja pro país. E eles são que nem esponja, absorve tudo muito rápido. E aí você tem que manter. E é isso que eu mantenho lá em casa, conversando mesmo e falando em português com eles. Às vezes dou uma enrolada e falo, gente, como é que fala isso? Eu não lembrava aqui como falava jarra outro dia em português. Eu falei, gente, como falava jarra? Aí você tem que ficar, vai ali no Google. É um esforço que não pode desanimar. É firme e forte, diário. E é assim, depois... com um grupo de amizades aqui tem muito brasileiro. Tenta se encontrar nos playdates. Aqui minha vizinha é brasileira, então eu junto muito a Caterina pra falar com um amiguinho. E aí a gente proíbe eles de falar inglês nesse momento. Vocês têm que falar em português. Então é um esforço entre mães também, né? Uma rede de apoio. E tem brasileiro aqui que não quer falar com brasileiro, só quer ensinar pro filho inglês. Aí você tem que entender, e depois com essas pessoas você tenta não juntar, porque não vai beneficiar pra minha filha um playdate, porque já fala inglês na escola. E aí vai de cada um mesmo, o que é pro seu filho. Eu acho que isso também é muito pessoal de cada pai e mãe, né? Tem gente que não quer esquecer. Eu não, eu honro as minhas raízes, amo o Brasil. Detesto quem fala mal do Brasil na minha frente. E eu falo, vai falar português, vai comer arroz com feijão. A gente não quer que esqueça, e assim, no caso
dos nossos filhos que nasceram fora, não é nem esquecer, é ter a cultura, né? Porque uma coisa é a criança nascer no Brasil e depois sair do Brasil com, sei lá, 10 anos. Ela já tem a cultura, né, dela e a mãe tem o esforço de manter. Pra gente, assim, é infiltrar, né? Assim, é injetar um pouquinho aos poucos, porque realmente, se a gente não faz, realmente não vai ter. Pode até... E o português também passa da língua dos avós, né? É quem a gente é por inteira, né? A gente nasceu no Brasil, cresceu no Brasil, depois que a gente decidiu sair. Então, pra gente também se conectar com nossos filhos sem ficar traduzindo, sem ficar, sabe? É realmente, assim, conhecer a gente desde da raiz, né? Do nosso profundo. Então, realmente, é muito importante, principalmente no caso dos seus filhos, que tem um pouco de cultura. É a Áustria, aí tem a língua alemã, tem o inglês, e vocês estão num país, e provavelmente seus filhos estudam em escolas que tem muitos imigrantes. Então, eles vão conviver muito com muitas culturas. Então, a cultura brasileira se torna muito importante para ter uma raiz ali neles, né? E você sente, por conta dessa questão de multiculturalidade, né? De ter muitos imigrantes, de ter muitos amigos do mundo inteiro, você sente que seus filhos absorvem culturas diferentes, ou até locais daí, que eles voltam falando alguma coisa, querendo alguma coisa diferente? Religião, política, se envolvem em tudo. Eles estão muito mais expostos, né? Eles estão dentro de uma realidade que a gente não tem mais como cuidar dentro da bolha. Por isso que eu falo, eu falo que a gente mora no exterior, a criança, ela tá muito fora da bolha, fora da zona do conforto. Então ela aprende a assimilar, vai perguntar mais, vai ser mais curiosa, vai ser mais empática, mais tolerante ou não. Então o Matias veio outro dia falando pra mim, mãe, eu quero ser muçulmana. Eu falei, quê? Eu sou católica, né? Porque os amiguinhos da escola árabes falando de Alá e tudo, eu deixo ele falar. Eu falo, Matias, quando você crescer, você decide, tá? Com 18 anos. Mas eu explico tudo, né? Como funciona o deles, como funciona o meu. Mas que com 18 anos, ele vai ter o livre-arbítrio de decidir. Então, assim, eu não dou muita moral. Eu escuto com atenção, mas tá exposto. Eles falam, então ele traz pra casa. Mas, assim, tudo tem um limite, né? A gente conversa muito, eu e o Renê. O Renê, principalmente, tem muita paciência. Ele é muito austríaco. Então, ele, se tiver que passar uma hora conversando e orientando, ele vai. Mas, eu falo, enquanto tiver na nossa casa, menor de idade, a gente vai tentar guiar da melhor forma possível. Mas, de nenhuma forma, eu rejeito, né? Ou ponho, digamos, ai, que problema, não anda mais com esse amiguinho. Imagina, eu falo, aprende mais dele, né? Se quer saber mais, investiga. Eu não freio. Eu deixo ele explorar o universo dele de curiosidade, de imaginação. Isso é muito rico, né, Fê? Porque no Brasil as crianças não têm isso. Não existe isso, né? As crianças nascem no Brasil, só falam português, só ficam com brasileiros da mesma cidade, da mesma bolha. Porque dependendo da escola que você estuda, é a bolha da escola, a bolha do bairro, da classe social. E quando as crianças saem do país ou nascem fora e crescem fora, cara, tem tanta coisa acontecendo e é tanta gente diferente, pais diferentes, culturas diferentes, que mesmo se você estudar numa escola normal, assim, a do meu filho não é uma escola internacional, uma escola canadense. Tem imigrante, tem bastante canadense, mas tem imigrante, tem muitas culturas, a gente percebe que o menu da escola é um menu que é muito, muito diferente, porque eles tentam agregar outras coisas. Esses dias eles estavam comendo cuscuz marroquino na escola. Olha aí. Porque tem realmente eles querem... aí tinha um negócio de japonês, uma coisa japonesa lá. Então eles fazem realmente essa questão da cultura. Que eu acho que o Brasil é muito rico na cultura brasileira. Então a gente tem muita coisa para explorar dentro do Brasil. Mas dia a dia, quando eu morava em São Paulo, eu não vejo essa questão da cultura em São Paulo nas crianças. Acaba que é tudo muito inclinado e tal, porque elas não conseguem conviver. E eu acho que quando nossos filhos nessas situações, eles são muito ricos, porque eles vão crescer realmente muito tolerantes, respeitando o próximo, já com uma informação. Ele falou, eu quero ser muçulmano. Por que ele quer? Porque ele ouviu do amigo dele. E tem crianças, sei lá, 15, 16 anos, que não sabem nem o que é outra religião. Que não tem noção que existem outras religiões. Eu acho muito rico. Então, o que eu te falar, eu sou uma pessoa muito inclusiva, né? E eu falo que eu não sou de time nenhum. Eu sou uma pessoa muito do mundo, né? Uma bagagem muito extensa, eu adoro viajar e aprender de tudo, religião. Então, eu sou muito aberta. Então, eu não tenho preconceito com ninguém.
Se eu tiver que ir lá na mesquita, eu vou. Se eu tiver que ir com os Buda. Então, assim, não tem uma coisa fechada. Eu gosto que minhas crianças sejam assim, que elas se autodefinam, né? E eu não quero definir elas. Eu quero que elas, durante a jornada, essa caminhada de crescimento, eles se autodefinam e criem sua própria identidade única e autêntica, eu falo. Nada programado pela mãe Fernanda aqui. Não, eu gosto dele ser livre. Eu adoro ver ele com tanta curiosidade. Sabe, quando vai comer, lá em casa eu gosto de manter a nossa comidinha brasileira, né? Que eu falo aconchego de mãe. É arrozinho, feijãozinho. Mas vai na casa do amigo, come um sushi. Vai no outro, come cordeiro, né? Vai lá comer um lambo. Não tem problema. Então o paladar tá amplo. A gente não tem problema quando viaja, come de tudo. Então não é criança fresca, eu falo, né? Porque tá exposto a muito tipo de comida. Mas ele sabe que em casa vai ter a comidinha dele brasileira, da mamãe. Que é o arroz, feijãozinho, bife. E do Renê igual. Quando ele se anima, o Renê faz alguma coisa também prato austríaco. Mas é mais mãe, eu acho, né? Homem não se envolve muito com essa questão de gastronomia. Não é? Não sei se seu marido faz aí uns pratos. Não faz. O meu só faz doce. Meu faz strudel, faz crepe. Não, por aqui é a mesma coisa. Mas também, existe também isso, né, Fê? Também é uma forma da gente passar o afeto. Eu falo, gente, eu só sei cozinhar coisas brasileiras, porque eu cresci assim, então eu não vou inventar de fazer um prato. É assim, eu posso até fazer às vezes uma coisa diferente e tal, mas o básico do dia a dia é a comida do Brasil, que também vai ser uma comida de afeto no futuro, né? Eu tenho memórias de comida da minha mãe, da comida da minha avó, e também é importante proporcionar isso pra eles, ter a lembrança da comida da mãe brasileira, né? Porque quando ele sair de casa, ele vai ter a lembrança de todas as culturas que ele, né, consegue ter aí na Arábia. Então, ter também a comidinha brasileira faz parte do jogo. E muita. Eu queria saber de você, falando dessa questão da comida, das responsabilidades, de mãe e tudo mais. Como que é aí? Porque assim, morar fora, longe da família, num país que, querendo ou não, é longe, é mais atípico do que uma Espanha da vida, que é Portugal, que é um pouco mais parecido com o Brasil. Como que vocês se organizam aí? Como que é? Eu não sei se vocês têm rede de apoio paga, tem a escola, mas assim, como que é seu dia a dia? É pesado pra você? Na sua rotina, ou até não é emocionalmente falando, às vezes é muito pesado estar longe dos nossos pais, né? Então me conta dessa parte da mulher mãe. Então, eu vou de trás pra frente. Eu fiquei 3 anos agora sozinha, sem o esposo. Ele não tinha lugar definido, né, de engenheiro. Eram muitas viagens pela Arábia Saudita. E eu resolvi ficar com as crianças paradas um tempo em cada lugar. Aí eu fiquei primeiro no Brasil, né, com a minha mãe lá, com a minha irmã, meu pai. Aí depois eu fiquei na Espanha, aí depois eu tava ficando muito tempo longe de casa, sabe? Longe do marido e do pai. Aí o Renê falava assim, Fer, vem mais perto da Arábia. Aí eu fui pro Bahrein, que era 1 hora de carro pra ele, do escritório que ele tava da Arábia Saudita pra Bahrein. Tem uma rodovia com... Como é que a gente fala no Brasil? Alfândega? Que era só passar, não tinha mais problema, e era ir e voltar. E por que eu tinha escolhido Bahrein? Porque eu tava com meus preconceitos ainda da Arábia Saudita, que eu ia ter que vestir a baia, que ia estar cheio de limitações. Eu falei, não vou ainda, vou ficar no Bahrein. Então eu fiquei 3 anos de mãe solo, né? Mãe solo, como é que a gente fala isso? Mãe solo. Mãe solo. Cuidando dos 2 pequenos, que tava a Catarina muito pequena, né? Fazendo tudo, sem ajuda nenhuma. Eu falo que Espanha e Bahrein, pra mim, foi uma grande... Oh my God. Foi um grande desafio na minha vida. Eu vi o que é ser uma mãe solteira. Né? Não tinha ajuda nenhuma, era 100% casa e crianças. E não trabalhava porque eu falava, não tem tempo, gente. Como é que faz as mães que trabalham? Eu falo, tiro o chapéu, admiro. Sabe, mulheres guerreiras do mundo. E aí, quando a gente resolveu se juntar, que ele fixou aqui uma base em Riad, agora é hora de se unir de novo. E graças a Deus, agora, né, com um salário um pouco melhor, pôde proporcionar pra mim uma ajuda em casa. Não é família, mas é funcionária. Tá aqui, que nem eu tô aqui fazendo você entrevista, ela tá com a Caterina, agora no parquinho. Então, isso com certeza facilita muito a vida. Uma funcionária em casa, que passa roupa, aquela pilha de roupa, né? Ou que você pode ter um momento de tomar um café com um amigo, ou querer estudar, fazer outra coisa, o que você quiser. Então, eu posso dizer que agora a minha vida tá muito legal. Não posso reclamar. Então, meu dia a dia é acordar cedo, a gente acorda às 5 da manhã, todos os dias. A minha funcionária só chega às 11 da manhã. Então eu acordo, preparo as crianças, café da manhã.
faço almoço fresquinho, que meus filhos gostam de comida fresca, pra levar na lancheira. Boto eles no ônibus da escola, e aí eles retornam 3 da tarde. Então, aí às 3 da tarde, a gente tem atividades aqui no compound. A gente mora no compound. Não sei se você sabe o que é um compound. É um recinto fechado, né? Com segurança, né? Várias pessoas, tipo umas 3.000 pessoas moram aqui. E aí eles têm atividades na parte da tarde. Futebol, balé, teatro, tênis, natação. Então, isso, assim, é muito maravilhoso e gratificante. Ter uma oportunidade, uma facilidade grande como essa. Que você não tem que dirigir 15 minutos para ir no tênis. E na natação. É uma vida numa bolha, vamos dizer que sim? Mas é uma oportunidade que não vai ser pra sempre. Entendeu? Então, assim, eu tô aproveitando o momento. Aproveito para eles aprenderem com muitas atividades. Eu aproveito para estudar árabe, porque eu tô muito afim de aprender o idioma. E tô nessa onda de digital creator, né? Graças a Deus, tô sendo muito bem aceita aqui. As marcas me chamam, os eventos. Então, é uma forma de socializar e me integrar mais ao mundo árabe. Porque senão eu fico aqui dentro do compound com expatriados e não tenho relação com os árabes. Então, graças a essa grande oportunidade que saiu naturalmente aqui na minha vida, não foi uma coisa pensada ou forçada, foi natural. Tô cheio de amiga aqui, ou colegas árabes, que te chamam para um café, ou para um evento, ou para um aniversário. Então, minha agenda, graças a Deus, como se diz, está ocupada, está divertido. Tem gente que está feliz morando aqui dentro desse conjunto, né, com as mulheres daqui do compound, e eu tô muito mais feliz tendo as duas oportunidades, dentro e fora. Então, é por isso que eu falei pro René, agora eu não quero ir daqui, né, não quero sair, porque tá muito bem a vida, tá muito organizada. Então, sei que não é pra sempre, então eu aproveito o momento. É isso, e assim tá o meu dia a dia aqui. E Fê, existe a questão da adaptação, né, que às vezes as pessoas acham que você vai mudar, e 2 meses depois você tá super adaptada. E é um processo, né? É um processo de você entender onde você tá morando, as atividades que tem, como que eu faço pra... onde tá o mercado. É um processo tudo novo de novo, né? Toda hora. E você se encontrar num lugar é muito importante. Mesmo que você saiba que não vai durar pra sempre. E você não sabe o próximo destino, mas... Exato. Eu acho que é melhor, assim, você falou uma coisa que é muito importante. Eu tô aproveitando o agora. Porque realmente, às vezes, eu imagino que muitas mulheres nessa situação, e eu também não sei se você ficariam um pouco ansiosas, assim, de nossa, pra onde que eu vou? Meu Deus, eu não sei se eu vou me adaptar, porque isso tá muito bem. Exato, e eu tô sentindo de você que você não pensa e você não tá pensa no futuro. Fora. Às vezes pode ser até muito blasé o que seja, porque como eu tive 2 experiências de saúde muito grave, que eu achava que eu ia, muda um pouco o chip. Então, todos os meus planos não é a longo prazo. Meus planos são de 6 meses. Daqui a 6 meses. Mais 6 meses. Né? Agora tá o conflito aqui, muito triste, da guerra. Fernanda está preocupada, minha mãe desesperada. Eu falo, nem um pouquinho. O que tiver que acontecer, vai acontecer. E se acontecer, eu não vou sair de casa, porque o aeroporto fecha. Então, eu não vivo nisso, sabe? Eu não fico vendo isso. Vou levando a vida... sem pensar demais. E eu tô ensinando as crianças também a não serem ansiosas desse jeito de pensar muito no futuro. Porque tudo que eu pensei, eu imaginei, digamos, um pouco na minha adolescência, não aconteceu quase nada. Óbvio que aconteceu de eu sair pro estrangeiro, mas do jeito que eu formei na minha cabeça, não aconteceu nada. Então eu não quero crianças frustradas do meu lado. E nem meu marido, porque meu marido fica pensando, pra onde a gente vai? Eu falei, para de pensar. Pra onde a empresa te mandar, vai ser o seu destino. Vai sofrer pra quê? A gente não tá no nosso controle. Então, isso é uma questão de experiência também própria, né? De mudar aquele chip, fazer aquele clique. Óbvio que com responsabilidade, né? Guarda um pouco do dinheiro, né? Pro futuro deles. Mas eu não sou aquela amarrada. Porque o estrangeiro, no geral, aqui, ele é amarrado. Só pra guardar e pagar os apartamentos, a casa, não sei aonde. Não vive, não conhece, não vai num restaurante. Fica aqui dentro, parado. E eu já penso diferente. Eu falei, se eu tiver que ter uma casa, eu vou ter, mas não vou ter 10 pra ficar presa. Eu vivo aqui, onde eu tô. Né? Saio, vou nos pontos turísticos, não me recuso de ir num restaurante, né? Não tem aquele problema de ficar olhando o preço das comidas, que isso é uma coisa muito triste, né? Nossa, no Brasil tá tão caro, né? O salário não tá equivalente. Verdade, o custo de vida com o salário é muito... uma coisa muito desequilibrada, uma desigualdade muito grande no Brasil. E aqui você não fica com essa coisa de ficar vendo o preço. Então, essa liberdade é muito gratificante.
de poder fazer o que... Não é o que Deus quiser, mas você tem mais opções e mais oportunidade. Então eu falo que essa vida de estrangeiro, ele é um misto, eu falo, de equilibrar entre a saudade e as oportunidades. Saudade da família, mas olha quanta oportunidade que eu tô tendo. E as crianças, eu não tive isso. Eu tive a vida lá no Brasil, foi uma vida de classe média, mas sem regalia nenhuma, limitada. Que a gente ia numa pizza depois da missa, entendeu? Meu pai calculando, é um refrigerante cada um. E aqui, se meu filho quiser um segundo suco, ele vai ter, sabe? Não vai ser por falta, digamos, financeira, né? Se ele quer mais um suco, a gente dá mais um suco. A gente tem limitações, mas não é aquela coisa, né? Sofrida, ai, não posso comprar, ai, não sei o quê. Calculada, então, né? Então, assim, também é difícil, né, equilibrar isso, pra não dar tudo, né? A gente tem muita consciência, presente é só Natal e aniversário. Eu nem levo minhas crianças no shopping, pra você ter uma ideia. Não leva, nossos passeios é muito de... Não é cultural, é mais tipo de atividades. Tipo, hoje vai num, sei lá, num zoo pra ver os animaizinhos. Mas shopping, essas coisas, eu tento evitar ao máximo. Pra eles não terem essa vida consumista e materialista. E Fê, bom, vocês estão aí na Arábia Saudita. Vocês não sabem onde vocês vão... É uma incógnita aí. Teve algum choque cultural aí na Arábia que, quando você chegou, até hoje, assim, você fala, nossa, isso aqui pra mim ainda é muito difícil. Achava que ia ser assim e tá sendo completamente diferente. Me conta da Arábia em específico. Sim, então, como eu vivi a transição. Eu morei na Arábia Antiga, em 2012, em Jeddah, e cheguei agora na Arábia Moderna, há 9 meses. Então, tem um comparativo bastante considerável. Quando eu cheguei, os primeiros choques culturais foi a vestimenta, né? Que pela religião, pelo respeito, todo mundo tinha que vestir a baia, né? Que é aquela roupa preta que tem que pôr por cima. Que no começo eu achava que era um perrengue e depois eu amei. Por quê? Porque tem que se vestir, não tem que se maquiar, a vida fica fácil, veste aquilo e sai. Mas, claro, até você se acostumar, né, leva um tempo. E também antes, por exemplo, eu tinha 5 rezas no dia. Cada vez que tinha uma reza no dia, fecha tudo. Fecha supermercado, fecha tudo. E muitas vezes eu fiquei trancada dentro de supermercado, tipo, na fila. Aí você tem que esperar 30 minutos, terminar a reza, eles abrem o caixa e a vida segue. Então essas pequenas coisas mudaram. Hoje a vestimenta não é mandatória. Você vai com roupa normal, tampando os ombros, sempre, nunca com alcinha. Não tem mais de fechar os lugares, você pode ir pra onde você quiser. Continua as rezas, você escuta as mesquitas nos alto-falantes, mas não fecha nada, a vida continua. O álcool ainda é proibido, mas eu não sinto falta. Eu falo que eu desalcoolizei, porque eu não tomo uma cerveja há muito tempo. E não me faz falta. O que me faz falta é um bacon, tá? Porque aqui é proibido carne de porco, então falta um presunto, um peito de peru defumado. Falta alguma comidinha dessa, mas eles têm, né? Salame de chicken, né? De frango, mas não é a mesma coisa. Mas também não é uma coisa que me faz muita falta. E que mais? Aqui o trânsito aqui é péssimo. Eu já tentei várias vezes começar a dirigir e desisto, porque é uma loucura. Meu Deus. É péssimo. Todos os dias você vê acidente de carro, te juro por Deus. Se você sair na rua agora até a noite, você vai ver uns 3 acidentes de carro. Eles dirigem... Não tô entendendo, não tem farol, as pessoas simplesmente andam e aí... Tem, mas tem muita pista rodovia. Aqui é muito grande, Riad, é enorme. Então tem, assim, até 6 pistas numa rua. Eles passam pela direita, pela esquerda, ou passa muito em cima de você, assim, muito rápido. E eu, como tenho reflexo, eu mexo. E ao momento que eu mexer, eu vou bater em outro carro que tá do lado. Você tem que ficar quietinha. Deixa eles fazerem o que quiser. E eu ainda não aprendi a ficar quietinha, porque eu levo um susto. Cada vez que eles vêm pra um lado ou pro outro, ou vem moto, e eu ainda não aprendi. Então, como eu tô indo as crianças no carro, eu continuo no meu Uber. Ou eu andando de táxi, porque meu marido fala, você tem que relaxar. Eu falei, como relaxar? Eu tô alerta. Porque eles dirigem muito mal. É uma terra sem lei no trânsito. É muito caótico. Como que... Bom, você sente... Existem as locais, né? As mulheres locais... E existem muitos estrangeiros aí. Você sente uma diferença, assim, uns olhares diferentes? Ou você acha que eles já estão acostumados a integrar? Eu digo porque eu conversei com uma mulher uma brasileira que está em Dubai. E ela tem alguns lugares que você acaba não indo, porque
são mais locais, então me conta como que é pra você, mulher brasileira, estar, né, numa cultura diferente. Eu sou uma pessoa muito respeituosa, adoro me acoplar na cultura das pessoas. Eu falo que você vai entrar ali, é eles que estão te recebendo, não é eles que estão vindo pra sua casa, você tá indo na casa deles, né? Então eu tenho um senso de noção. Por exemplo, se eu vou num zoco, eu não vou com essa roupa. Eu boto uma baia. Que a dia de hoje as abaias são coloridas, tem abaias lindas pra você vestir. Eu não tenho nenhuma preta mais, a minha é rosa, azul, tenho laranjada ou umas chiquérrimas de cor terracota. Então eu vou nesses lugares mais tradicionais, eu boto uma baia. E elas adoram, por quê? Porque elas veem que você tá respeitando elas. Elas olham você com admiração. Agora, se eu for lá no Zuc com uma camiseta de manguinha, marcando aqui o sutiã desse jeito, vão olhar, mas vão olhar com uma cara de desprezo. Porque pra elas, tipo assim, nossa, você não tá respeitando o meu espaço. Porque geralmente no Zuc são comércios antigos, onde tem muita gente idosa trabalhando, gente maior de idade. Então, assim, tem gente que não tá aí, que quer se impor, né? Que nem tem muitos famosos aqui, famosas, estrangeiras que estão pelo futebol e tudo, que se vestem de uma forma que eu não gosto. Eu falo, nossa, que vulgar. Mas como são famosos, se acham no direito de se impor. E pra mim isso é uma falta de educação. Né? Não vou citar nomes, mas entre nós aqui a gente sempre conversa do povo famoso que vem de fora pra cá. E fica andando de vestido, transparente, super marcando. Então eu acho que isso aí não tem necessidade. Porque o país já evoluiu muito. Imagina, não tinha nem cinema em Riad. Hoje em dia tem cinema. Tem atrações de concerto de música. Vem muito cantor famoso. Então tá crescendo. E até 2034, que vão ter o World Cup, vão ainda evoluir muito mais. Então, eu acho que isso, para daqui 10 anos, Riad vai ser já totalmente diferente. Mas enquanto estamos nesse processo, de passinho a passinho, a gente tem que ir nesse ritmo. E tem gente que acelera, tem gente que já quer escancarar. E isso eu não gosto. Eu fui outro dia aqui tem uma galeria ao ar livre de restaurantes. Muito lindo. E chegou uma mulher de legging e de toco. Eu queria morrer com isso. Quando eu escutei a voz, o que falava? Português. Eu falei, ai não. E com 3 filhos, botando pra quebrar no restaurante, o marido machão, sabe? Fazendo... Gente, que falta de educação. Eu falei, Renê, não me fale em português aqui na mesa. Vamos continuar falando inglês. Porque eu fiquei com vergonha alheia daquela situação. E eles ficavam olhando pra mim, a gente olhava pra ele, porque eu tenho certeza que ela piscou que eu era brasileira de alguma forma. Porque brasileiro reconhece brasileira no lugar, não reconhece? Reconhece. Seja loiro, japonês, a gente se reconhece. E eu falava, Renê, continua no inglês, porque eu tô morrendo de vergonha. Então, assim, tem gente que é sem noção. Até mesmo em Dubai, que agora é super aberto, não sei se você já foi em Dubai. É super aberto, você anda de mini saia, você anda o que quiser. Eu ainda tenho respeito, eu ando de calça jeans e camiseta. Eu não vou pôr de vestidinho mini, porque tá cheio de árabe lá. Cheio, então assim, vai muito de cada um, mas principalmente eu acho que tem uma linha tênue aí, que as pessoas não seguem ou ultrapassam, e também o sentido de ter noção das coisas. De ver onde você pode ir um pouquinho mais além ou onde não. Então, acho que falta muito também educação. No geral, acho que falta a pessoa ter educação mesmo. Respeitar aquele lugar e aquele momento. E Fê, se você pudesse escolher alguma coisa que seus filhos pudessem levar para eles, com todas essas mudanças, se eles, assim, uma característica, se você pudesse escolher assim, só pode escolher uma. Qual seria para os seus filhos levarem para a vida deles? Não são preconceituosos. Eu detesto racismo e preconceito. De tudo, de cor, de religião. Eu amo ver o Matias em grupo totalmente misturado, é aquela muvuca. Porque, querendo ou não, nossa sociedade, no geral, não só o Brasil, é muito racista ainda, né? Super. E eu, assim, é uma coisa que não entra. Não entra. E não tem também coisa pior que brasileiro ser racista com o próprio brasileiro. Tem muito no exterior. Muito. Tem aqueles que falam, eu não sou brasileiro não, eu sou italiano, eu sou espanhol, eu sou francês, eu sou alemão. Não quer assumir ou quer negar as raízes, né? Falo, gente, as pessoas quando negam as raízes, estão faltando o respeito e tá desonrando as suas raízes, sua família que tá lá. Sua família, seus pais, seus avós. Então, quando o brasileiro fica com muita vergonha do Brasil, eu falo, gente, isso é triste. Porque de onde você veio? Não é?
Seu caminho depois você que fez e percorreu. Então, assim, isso é uma coisa que me orgulhece, que eu não tenho racismo, preconceito, meus filhos também. Isso aí, eles estão livres do pecado. São muito tolerantes, empáticos, sabe? Essa coisa de se colocar no lugar do outro, né? E eu ensino muito isso principalmente pro Matias, que tem 9, do importante que é não discernir quem que é, fulano é branco, é preto, é chinês, é não sei o quê, é tudo igual, falo pro Matias. E é isso, essa é a única coisa que eu falo, que eu quero deixar esse legado pra eles, da inclusão. E Fê, isso é tão importante porque não só pra infância, mas pra vida, né? Porque provavelmente eles vão ser crianças que eles vão morar... A gente não sabe como que vai ser, né? Às vezes eles vão ficar... Provavelmente você e o seu marido, quando eles crescerem, se o seu marido continuar mudando, vocês vão seguir. Tá. E provavelmente seus filhos vão ter que escolher uma base, né? Eventualmente pra fazer uma universidade e tudo mais. Sim. Então eles se tornarem crianças empáticas, tolerantes de agora, assim... Cria pra eles realmente uma tolerância muito grande pra eles escolherem um mundo que vocês estão dando mundo pra eles. Então, sim, vocês estão preparando adultos profissionais, cidadãos e não uma pessoa... Sim, isso é muito importante, Fê. Fortes em adaptação, em mudanças. Eu falo, o mais triste disso tudo, dessa vida, é a saudade mesmo. Eu falo, ó. É o que mais dói. Eu falo assim, nem a comida, porque hoje em dia a gente se vira com a comida, né? Eu tenho certeza que você aí faz seu arroz e seu feijão também. Mas eu perder um aniversário da minha mãe, perder um Natal, que nesse Natal a gente passou na Áustria, não passei com a minha mãe. E agora em julho eu não vou pro Brasil, que tá um frio tremendo lá na MS. Minha mãe falou, não vem, que a casa tá um gelo, seus filhos vão ficar tudo doente. Então você tem que ficar postergando por circunstâncias ou outra, ou ela vem, como ela veio o ano passado pro Bahrein. Então, essa ausência, essa distância é o que mais dói. Porque eu falo, gente, eu tô há 20 anos longe de casa. Olha, eu já perdi 20 anos da vida dos meus pais. Estão ficando cada vez mais maiores, mais de 60 anos. Daqui a pouco, né, a vida passa e... Mas, enfim, foi uma escolha que eu fiz, né? Tava dentro de mim. Eu tenho certeza que a gente que mora no estrangeiro, no fundo, a gente gosta dessa vida, né? De ter ido embora do Brasil, né? Tá dentro de nós. Porque eu sempre quis morar fora. Então, é isso. Acho que a parte negativa é essa. E a crise de identidade. Que as crianças, às vezes, não sabem de onde pertencem, né? Você tem que ficar nesse constante trabalho e esforço de ensinar eles costumes, valores, para deixar vivo isso dentro deles. Então, não tem nada perfeito, né? Tudo é um trabalho diário, né? A maternidade. Com certeza. A gente se sente culpadas constantemente, querendo evoluir toda hora, né? E Fê, essas mudanças, experiências que você teve, né, de mudar sempre e o próximo destino tá vindo aí também, você acabou de falar da questão da maternidade. Como que você sente que todas essas mudanças te moldaram como mãe? Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu sou uma mãe muito liberal, viu? Que eu tenho que me esforçar pra dar os limites, né, da casinha ali. Porque eu falo que assim, não é que eu crio o filho pro mundo. Eu gosto de criar ele sem estereótipos. Sem estereótipos, como é que fala em português isso, né? Eu gosto de deixar eles explorarem muito. Muito E eu, assim, eu tive que balancear, encontrar um equilíbrio, porque eu sou uma mãe muito doidona, né? Muito assim, animada, muito assim, vamos pra lá, ativa, que até meu marido cansa e fala, meu Deus, desliga. E o René é um homem muito tranquilo. Um homem pacato, menina. Um homem lento, que eu tenho que falar, anda! E o filho fica junto, o Matias, ai, você é muito lento, muito enrolado. Então, eu tenho que me moldar no dia a dia, a paciência, encontrar o equilíbrio. Que mais? Como se diz? Respeitar o outro, tipo, respeitar a opinião do meu marido. Tipo assim, a gente tem opiniões diferentes, né? Tentar não demonstrar isso diante das crianças é um desafio muito grande. Porque você não tá concordando com o negócio, mas você não pode chamar a atenção dele na frente deles. Tem que esperar eles dormirem pra soltar os cachorros. Mas René, não é assim, pelo amor de Deus! Não é assim desse jeito. E ele não é assim igual você, não. Você que tá errado. Então, pra mim me moldar como pessoa e como mãe, é um trabalho de muita paciência, viu? Porque eu não tenho paciência. Tipo, você quer do meu jeito e o homem é do outro, completamente diferente.
pra gente terminar, eu queria que você deixasse um conselho pra alguma mãe que talvez mude muito como você, que a cada 2 anos acaba seguindo o marido, que eu sei que tem muitas mães que... você tá super bem com isso, né? Mas tem muitas mães que sentem muito porque tinham uma profissão no Brasil e não conseguem exercer a profissão porque o marido muda muito e acaba que não se encontra. Então, se você tiver algum conselho pra uma mãe expatriada, né, que acaba não construindo raízes em muitos lugares, acho que vai ser muito bem-vindo. Ó, eu falo assim, que quem gosta de trabalhar, tem uma profissão, que nem eu já me acostumei a não trabalhar e aceitei isso, né? Mas eu busquei minha forma de socializar, de ver gente de outra forma. Quem quer trabalhar tem que buscar um trabalho e trabalhar pra ser feliz. Não adianta ficar em casa no compound que vai ficar doida. E também tem que sentir, tipo assim, o que eu ganho com isso? A oportunidade que me traz essa vida. O que eu ganho se eu voltar pro Brasil? Ó, eu falo pra você sério, muito sério. Todo mundo que voltou pro Brasil se arrependeu. E os que não se arrependeram é porque é muito rico, tem muito dinheiro, tem uma qualidade de vida muito alta, muito boa, com muitos privilégios. Esses não se arrependem. Mas os que vão como eu, tipo assim, farinha do mesmo saco, que vem pra uma vida melhor, pra juntar e tudo, os que voltaram, com o tempo, passa 2, 3 meses, nossa senhora, por que eu voltei? Não aguento mais, não sei o quê. A maioria que eu conversei nesses longos anos, tudo se arrependeu de ter ido. Então, seja forte, sentir saudade, tal videochamada. A internet hoje traz a gente pra perto de tanta coisa, de gente. Ou traz seus pais, ou vai você a cada 6 meses, sabe? Então, eu acho que tem muitas formas de aliviar esse sentimento de saudade. Que é difícil, eu falo, é o equilíbrio da saudade com a oportunidade, né? Repetindo. Então, eu diria que não desistam, que aproveitem, que é algo único. Lá na frente vai ser beneficioso, tanto para o pessoal como para o futuro profissional dos filhos. Pensa, os filhos estão tendo tantos idiomas, imagina que podem ser no futuro, quantas oportunidades de trabalho pode ter. Então a gente é mãe, a gente se sacrifica, seja no Brasil, seja fora. Então é melhor se sacrificar fora, né? Para dar um futuro ainda melhor para eles. A gente vai sacrificar do mesmo jeito. Então é isso. Ter muita paciência, a palavra que eu gosto que você falou, resiliência, e aproveitar. Não ficar pensando no futuro de, eu vou guardar dinheiro. Que essas pessoas que se aferram em ficar só guardando dinheiro, deixam de viver e viram amargadas. E começa a reclamar do país, que o país é uma merda, que não sei o quê. E aí aproveita a oportunidade de conhecer, de se aprofundizar, sabe? Então, eu acho que não vale a pena ficar num mundo extremo, né? Buscar um equilíbrio de sair e guardar. E não desistir. É isso que eu diria pra elas, aproveitar esse momento. Que não é todo mundo, hein? Não é todo mundo ter essa oportunidade, é verdade? Quantos não queriam estar no nosso lugar? Exterior. Muita gente. Obrigada por acompanhar mais um episódio do Colo de Longe. Se essa conversa tocou seu coração, compartilhe com outras mães que também estão vivendo essa experiência fora do Brasil. E não esquece de seguir a gente no Instagram, @colo de longe. A gente se encontra no próximo episódio. Um beijo e até lá!